para nós. E se nós temos capacidade de fazer, esta capacidade não é nossa, é do Senhor. Os servos estão dizendo, o Senhor Jesus Cristo está mostrando através dessa história, Senhor, a tua mina rendeu 10, a tua mina rendeu 5. Senhor, eis aqui a tua mina que eu guardei. Então, meus queridos irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, como servos e servas do Senhor. Não adianta dar desculpas. Não adianta nos guardarmos, não é? Vamos pensar agora na mina. O que vem a ser isso que o Senhor deu para nós trabalharmos, para nós negociarmos, para nós não ficarmos de braço cruzado, mas para sermos úteis ao Senhor até que Ele volte. O Senhor não quer que nós pegamos a nossa mina, aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos deu, as coisas que Ele nos deu, os dons que Ele nos deu, a capacidade que Ele nos deu, a vida que Ele nos deu, aquilo que nós conseguimos fazer para a obra de Deus, que Ele nos deu. Que nós menosprezemos, que nós deixemos guardadinho, protegidinho, embrulhadinho, para tirar a nossa responsabilidade de obedecer a sua voz, negociar até que eu venha. Nós não temos condição, Ele nos dá a condição. E diz, negociai. Eis aqui a mina, negociai. Eis aqui o valor, aquilo que você pode usar para produzir na minha obra. E Ele não disse, olha, vai lá com isso daqui e traga mais 100, mais 50, mais 10 dessa. Mas Ele só quer que nós tenhamos disposição em obedecer a sua voz. É o mínimo que nós podemos fazer. Aquele que nos deu, aquele que nos salvou, aquele que nos firmou os pés, aquele que nos fez servos dele. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos a correria que nós vivemos. Nós vamos de um lado para o outro, trabalhando, buscando, negociando, né? Fazendo de tudo para conseguir mais trabalho, mais faturamento, mais dinheiro, mais lucro. Nós suamos a camisa, levantamos cedo, vamos trabalhar. Aqueles que são registrados não falham um dia. Aqueles que trabalham por conta, há condição, eles buscam, eles negociam, eles fazem a visita, eles entregam o cartão, eles ligam exaustivamente para conseguir executar o seu trabalho, para fazer bem feito, para ter o lucro. Nós somos assim. Mas quando se trata da obra de Deus, nós podemos cair no grande erro de virar, tapar os nossos ouvidos para Deus, para o Senhor, e dizer, Senhor, está aqui a tua mina. Nem no banco eu coloquei, o mínimo que eu podia fazer eu não fiz. Mas é maravilhoso olhar para aqueles que também conheciam o Senhor, negociar, trabalhar, produziram com aquilo que o Senhor os deu. Aquilo que o Senhor os deu. Está aqui, Senhor, a tua mina produziu 10. Está aqui, Senhor, a tua mina rendeu 5. O Senhor sabe, conhece cada um dos seus servos. Ele sabe aquele que vai ter êxito em alguns aspectos.
aquele que não vai ter. Mas isto não cabe ao servo se preocupar. A preocupação do servo é negociar. Deve ser obedecer. Deve ser negociar. E quando nós vamos para o final desta história, desta parábola que o Senhor está contando aqui, pela própria boca do servo que não produziu nada, o Senhor acertou as contas com ele. Ele disse: pela tua própria boca te condenarei, pois sabias. Nós conhecemos o Deus a que nós servimos e sabemos da nossa responsabilidade para com Ele, né? Nós não podemos nos desculpar. Sabemos que um dia nós estaremos diante do Senhor, né? E nós vamos estar de frente a frente com Ele quando Ele vai olhar para aquilo que nós fizemos para a obra de Deus. Há um trecho na palavra de Deus que diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo, né? E vai ficar as obras que realmente foram para a honra e a glória do Senhor. Aquilo que foi madeira, palha, feno, vai ser queimado. Um dia nós estaremos diante do Senhor, que vai olhar para nós e vai dizer: você negociou? E o que nós vamos mostrar? O que nós vamos apresentar ao Senhor? Veja que aquele servo que não fez, que não negociou, que não atentou, o Senhor disse: tirai dele a mina e dai ao que tem 10. Olha, me devolve aquilo que eu te dei. Eu vou dar ao que tem 10. Hebreus 11, versículo 6, nós já vamos encerrar, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles dos que o buscam. Então o Senhor está mostrando aqui o que nós vemos ali em Hebreus 11:6, que o nosso Deus, o Senhor, Ele recompensa, Ele é galardoador. Então Ele tira daquele que não fez, que não tem nada, porque a mina que ele tinha não era dele, era do Senhor. E aqueles homens, aqueles que estão ali, que estão assistindo o Senhor, diz: Senhor, mas o que tem, a quem o Senhor quer dar já tem 10. E o Senhor diz: pois vos declaro, a todo que tem dar-se-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Que coisa, né? O que o Senhor está dizendo aqui? Ao que não tem, o que tem lhe será tirado, parece estranho. Mas se o Senhor está dizendo que Ele não tem, como é que Ele tem? Como nós podemos entender isso? Aquela falsa aparência, não é? A única coisa que aquele servo tem é que parecia que ele tinha, mas ele não tem. Ele fez de conta o tempo todo que ele tinha. Talvez enquanto aqueles dois estavam negociando, aqueles outros estavam negociando, e chegando no fim da negociação, do trabalho, saíam os três juntos pela manhã, de casa em casa, negociando, fazendo aquilo que o Senhor mandou. Um chegava: olha, hoje eu conversei com esse, com aquele. E o outro chegava: olha, eu falei com aquele pessoal lá daquela região e eu consegui mais uma mina com aquele pessoal ali.
Já estou com 2. Quando o meu senhor voltar, pelo menos uma eu já ganhei. E o outro vem, não, eu consegui 2 hoje. E aquele outro que não tinha, pode ser que ele tenha chegado e falado: olha, eu não consegui nada hoje. Mas talvez ele tenha chegado: vocês conseguiram, eu consegui 3. Mas ele não tinha nada. Não tinha nada. E o que ele tinha não era dele, era do Senhor. Cabe aquela pergunta: se o Senhor é galardoador, se Ele nos recompensa, se nós entendemos que Ele realmente nos ordenou negociar, e se nós temos este dom precioso que Ele nos deu para negociar, primeiramente a nossa vida, né? Nós podemos começar a pensar, alguns têm habilidade para falar, outros para se comunicar, para atender aos necessitados. Habilidades humanas são infindas. Nós poderíamos enumerar uma lista enorme daquilo que o ser humano ele consegue produzir, consegue fazer bem feito. Mas nós, o que nós conseguimos fazer bem feito, cada um de nós? Podemos pensar conosco, né? O que eu, Wagner, na minha habilidade, consigo fazer bem? Não meia boca, né? Eu toco violão? Fica bom. Canta? Também não fica muito bom cantando. Se comunica bem? O pessoal entende o que ele fala. O quanto que nós conseguimos fazer bem? O que nós conseguimos produzir perfeitamente? Nós somos limitados. O Senhor sabe disso. Por isso que Ele não estipulou metas. Olha, vai negociar e cada um de vocês que receberam a mina tragam 10. Quando nós colocamos metas, nós começamos a tropeçar e começamos a desanimar. A nossa preocupação deve ser negociar. Preocupar-nos em obedecer a Deus, e os resultados virão. Nos dispormos a trabalhar para o Senhor, e as coisas vão acontecer. Não por mérito nosso, mas porque o Senhor é conosco. Porque Ele nos dá a condição. Lembra dos servos? Eles não tinham a mina. O necessário veio do Senhor. O necessário veio do Senhor. E se o Senhor nos deu o necessário que nós não temos condição de ter, nós temos que negociar. E é por isso que Ele não exige resultados, mas obediência. E a partir da obediência vem os resultados. Porque se eu digo, eu não tenho condições de trazer a palavra de Deus no culto, na reunião da igreja, e cruzo meus braços, não vai ter resultado, porque eu não obedeci. Se eu não quero visitar, se eu não quero fazer nada para a obra de Deus, não vai acontecer, porque eu não estou obedecendo. Porque eu estou estipulando metas e tenho certeza de que não vou conseguir fazer. Mas se eu obedecer, entender, Senhor está me mandando fazer, negociar, então eu vou. E os resultados virão dele, então as coisas vão acontecer. Não posso pegar a mina que está em mim e falar, não, essa mina é minha e eu faço com ela. Mas essa mina é do Senhor e o Senhor faz. Eu vou fazer através da mina do Senhor. E aí então, 1, 2, 3, 5, 10 resultados para a obra de Deus virão do Senhor, não virão de mim. Porque o que os servos disseram ao seu Senhor é: Senhor, a tua mina rendeu 10, não a minha, mas a tua. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos ser úteis nas mãos do Senhor. E o que Ele disse àqueles homens ali: olha, você que produziu 10 vai ser autoridade, vai ter autoridade sobre 10 cidades.
Você, que a tua mina rendeu 5, terás autoridade sobre 5 cidades. Que gostoso, né? Eu não tinha condição. Eles não tinham aquele bem que era a mina em suas mãos, mas eles obedeceram o Senhor, e o Senhor lhes deu as minas. Não era deles, mas eles obedeceram, e eles produziram. Eles se prontificaram a fazer aquilo que o Senhor queria, era negociar tão somente, que era obedecer tão somente, e agora o Senhor vem para falar com eles, e o lucro, a recompensa veio das mãos do Senhor, aqueles homens ali. Aquele que não produziu nada, que com desculpas e de braço cruzado devolveu, guardou bem guardadinho a mina e devolveu para o Senhor, até o que ele tinha, o que ele não tinha, ele ficou sem nada. Ficou sem prestígio nenhum. Ficou desmoralizado. Ficou o quê? O que a palavra nos diz: envergonhado. Ele teve que abaixar a sua cabeça e assumir a posição de vergonha diante do Senhor. E veja o que o Senhor fez. Esse foi o castigo para ele. Mas observe a posição do Senhor aqui, no último versículo. Quando ele tratou com os seus servos, quando ele terminou de acertar com os seus servos, havia mais um detalhe para o Senhor acertar, né? Versículo 27. Quanto porém a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então o Senhor foi bem claro, né, nessa parábola, apesar de muitos lerem e não entenderem nada, né? Ele partiu para tornar-se rei e prometeu voltar. Aos seus servos é dada uma ordem: negociai até que eu volte. Os recursos para negociar não são nossos, são do Senhor. Ele nos dá. A nós nos compete obedecer e acreditar que Ele é aquele que vai nos suster e vai nos ajudar, e que vai, acima de tudo, nos recompensar pelo que fizermos na sua obra, e vai deixar envergonhados aqueles que sem desculpas vão carinhosamente embrulhar os seus talentos, a sua capacidade, a sua criatividade, o seu cuidado, o seu zelo para com o Senhor. E olha aqui, Senhor, eu não produzi nada, nem o mínimo eu fiz, quero colocar no banco, mas está aqui guardadinho. Eu sei que o Senhor é rigoroso, eu sei que o Senhor ceifas onde não semeaste, mas está aqui, Senhor, olha, eu te conheço, mas eu não fiz nada. Ele vai acertar. E fechando os acertos com os seus servos, tem aquele pessoal, né? Aqueles que tentavam impedir o Senhor, que não queriam que Ele reinasse sobre eles. Agora Ele diz aqui: tragam esses inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então o Senhor, Ele tem toda a autoridade, todo o poder, né? E todos estão diante de um Deus justo, santo e verdadeiro. E nós, né? E nós vamos nos dedicar aos nossos trabalhos, à nossa pessoa, vamos ganhar bastante dinheiro, vamos embelezar bem as nossas casas, vamos comprar carros novos, né? Vamos criar nossos filhos da melhor maneira possível, vamos negociar, vamos produzir, vamos encher os nossos celeiros, vamos trabalhar muito para nós, né? Ou nós vamos parar um pouco de trabalhar para nós, começarmos a trabalhar para o Senhor. Vamos parar de se preocupar um pouco conosco e começar a negociar, começar a trabalhar para o Senhor. Fica
esta meditação para cada um de nós nessa noite, de ouvirmos ou não a voz do Senhor, certo de que Ele é aquele que vai nos recompensar por tudo quanto nós fizermos. Aquele versículo que o irmão Alberto gosta muito, sempre abundantes na obra do Senhor, sede. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sempre abundantes. Firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15:58. Ele nos recompensa. Vamos cantar o hino 371, Inário.